Eu sou uma filha amada de Deus, lutando e vencendo a prepotência, a frustração, a crítica alheia e o egocentrismo. Meu nome é Letícia. Meu nascimento não foi planejado. Minha mãe, quando descobriu que estava grávida de mim, ficou em choque, pois estava tomando pílula. E, ao fazer a troca de outra pílula, eu fui concebida. Sou a quarta filha dos meus pais, a caçula. Quando eu nasci, minha irmã mais velha já tinha 8 anos. E antes dela, os meus pais já tinham concebido um casal de gêmeos, que, infelizmente, vieram a falecer depois de 7 dias de vida, por complicações no parto da minha mãe. Quando eu nasci, fui muito amada e muito paparicada por ser a rapinha do tacho. Sempre fui uma criança muito esperta e sempre fui muito elogiada. Isso me fez ser uma criança prepotente e convencida. Com 2 anos e meio, tive que entrar na natação por indicação médica. Aprendi a nadar e, desde pequena, fui incentivada a competir e a ganhar medalhas, que sempre eram acompanhadas de fotos no pódio e muitos elogios de todos. Por volta dos meus 5 anos, fui despertada na minha sexualidade ao ser molestada por um rapaz bem mais velho. Corri e fui contar tudo para minha mãe. Ela ficou em choque, mas acreditou em mim, de que era inocente, e me defendeu de acusações de mentira da mãe do molestador. E nunca mais voltamos a frequentar aquela casa. Após o ocorrido, minha mãe nunca mais tocou no assunto até os meus 15 anos, quando me recordei certo dia e a questionei se de fato aquilo tinha ocorrido. Lembro dela dizer que, infelizmente, sim. Mas, até hoje, eu não sei se ela contou para meu pai, pois ela tinha muito medo e receio das acusações e críticas que ele fazia dela sobre ser uma boa mãe. Tanto que, com o meu nascimento, meu pai fez ela parar de trabalhar fora para cuidar melhor de nós. A minha irmã, filha única, 8 anos, sempre foi muito paparicada e mimada com brinquedos, roupas e babá. Teve que aprender a lidar com uma irmã mais nova. Hoje, vejo que isso gerou ciúmes e implicância comigo, levando ela a dizer muitas vezes que eu vinha ao mundo como enxerida. Ela alegava que tudo tinha sido dela, que tinha ficado com os restos, como brinquedos e roupas, o que gerava choros da minha parte e discussões dela com a minha mãe. E por isso, eu sempre ouvia dela: por que você teve que nascer? Demorei muito para entender o porquê ela não gostava de mim. Hoje reconheço que os ciúmes, o jeito que minha mãe me defendia, e por eu ser a caçulinha, levou ela a se sentir muito segura e, de certa forma, rejeitada como filha, levando a descontar em mim. E também a diferença de idades. E também a me sentir rejeitada por ela como uma irmã. A diferença de idade entre nós sempre nos afastou. E até hoje é um problema, pois antes não a entendia bem e não a compreendia, como ela me tratava ou as brigas que ela tinha com os meus pais. Foi frustrante porque eu não conseguia ajudá-la. Não entendia os ciúmes, a rebeldia e a rejeição que ela sentia. E por um tempo eu me senti culpada e privilegiada por algumas situações. Por não entender, passei a desconsiderar os sentimentos dela e focar apenas em mim. Me tornei egoísta desde cedo. Hoje eu sei que ela sempre me amou do jeito dela e consegui passar por esse processo de cura aqui nos 30 semanas. Na minha infância, eu aprendi a dançar, cantar e a nadar. E sempre gostei de tirar fotos. Era muito simpática, sempre sorria para todo mundo como a minha mãe mandava. Vendo tudo isso, por indicações alheias, a minha mãe buscou a usar essas características como um possível sustento nosso e começou a fazer ensaios fotográficos comigo, a me colocar em desfiles, a participar de concursos de beleza. Os elogios me rodeavam e isso só contribuiu para me deixar egocêntrica e presunçosa, o que chamava a atenção de homens mais velhos, a me elogiar e a me olhar com outros olhos. Então, comecei a perder um pouco da minha inocência e a temer elogios de homens.
Não eram elogios, na verdade, eram abusos verbais. Um pouco mais velha, por volta dos 7 anos, fui à casa de uma vizinha, que tinha aproximadamente a mesma idade da minha irmã. Sozinhas, ela acabou me pondo para assistir filmes eróticos com ela. Fiquei com um misto de sentimentos que eu não entendia. Eu sabia que era errado, mas passei a gostar de assistir. Aos 9, já existiam meninos interessados e era instigada por outras pessoas a aceitar, a andar de mão dadas e a dar selinhos. Na adolescência, comecei a mentir com mais frequência, era influenciada e desejava mais liberdade. Passei a esconder coisas da minha mãe. O meu pai ele trabalhava muito, ele era distante, só ouvia à noite. Quase sempre eram apenas beijos de boa noite e alguns presentes. Com o tempo, comecei a me interessar por meninos mais velhos. Percebi o poder de atração que eu tinha e me aproveitava. Ficava com quem eu quisesse. Fornicava, mas não consumava o ato, pois minha mãe me colocava muito medo e falava abertamente sobre sexo e as suas desvantagens. Na escola, descobri a falsidade, o engano, desonestidade, bullying e até perseguição. Namorei muito escondido, até ser pega no flagra ou na mentira. Apanhei algumas vezes, mas não sentia remorso. Voltava a mentir. Minha mãe fez o possível para me corrigir e passou a me controlar em tudo e por todos. Na escola, no clube, na rodoviária, minha mãe tinha muitos olhos em mim. Lembro que tinha muitas crises de raiva, birra talvez, pois era acostumada a fazer em tudo o que eu queria. E com as mentiras, passei a receber muitos não. Fui muito mimada e não aprendi a lidar direito com a frustração, e muito menos com a crítica, que quase nunca acontecia. Foi então que uma amiga minha pegou algo que não era dela e a via se gabar da vantagem que ela teve. Com a influência, passei a furtar coisas que não eram minhas. Começou com um elástico de cabelo, um anel no chão, um material escolar esquecido, até evoluir em bijuterias em lojas, esmaltes e assim por diante. Não me orgulho disso, mas hoje compreendo que foi uma compensação da minha frustração. E como manipulava as coisas que eu queria e não podia ter. Me casei nova, com 17 anos. Não por estar grávida e nem por pressão alheia, sim por rebeldia contra os meus pais. Eles tinham um sonho de morar em outro estado. E após muitos anos, com a casa à venda, finalmente ela foi vendida. E de última hora, preferi casar ao invés de ir embora com eles de São Paulo. Fui casada por 6 anos. E por imaturidade, falta de união e por descaso de ambos, o relacionamento terminou por traição. Me culpei, senti muita rejeição, abandono, mas aqui nos 30 semanas pude ver de fora quais resquícios ainda trazia desse relacionamento, até hoje, e pude melhorar, compreender melhor com as partilhas e com o confidente. Quando eu fiquei solteira, novamente, tomei muitas decisões erradas. Queria a tão esperada liberdade. Queria fazer o que eu quisesse. Não medi os erros e acertos. Quebrei muito a cara em empregos, amizades, relacionamentos. Passei a beber. Tive minha sexualidade distorcida. O relacionamento com os meus pais era superficial. Fingia que estava bem, quando sempre tive um vazio dentro de mim. Não era feliz. Hoje estou casada com o Eduardo há 3 anos. Homem e marido de Deus, que Deus me deu. Ele me ajudou a conhecer a Jesus e a passar pelo processo de conversão. Fui acompanhada pela minha discipuladora desde que aceitei a Jesus. Aprendi sobre a minha espiritualidade e passei a temer a Deus e querer fazer a sua vontade. Pude ser feliz em Cristo, mas não totalmente, pois não entendia como Deus me amava como filha. E somente com os 30 semanas, realmente entendi a orfandade, o que as minhas decisões me tornaram e como a perdoar para ser perdoada. Aprendi a confiar, a me entregar, depender, obedecer, a confessar e hoje a compartilhar. Hoje eu posso afirmar a vocês que em 2 ciclos dos 30 semanas, eu pude vencer o abuso físico e verbal, a sexualidade distorcida, a promiscuidade, a autoconfiança, a ansiedade e a rejeição.
Parece clichê, mas sim, ainda estou em obras. Não é fácil, mas o meu conselho é que vocês entreguem e confiem no processo do autoconhecimento pessoal, do amor de Deus, nos detalhes deste curso. Como a palavra de Deus diz em Mateus 11, 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Obrigada pelo silêncio de vocês. Muito bom, boa noite. Sou uma filha amada de Deus, vencendo a depressão, a rejeição, a orfandade, o perfeccionismo e a compulsão. Meu nome é Débora. Olá, pessoal. Então, hoje nós estamos entrando na decisão 3, entregar. E nós estamos aí no 1/3 do nosso programa. Hoje é a semana 10, você já completou 1/3 desse processo. Parabéns. Virei para quem está do seu lado e diga, parabéns. 1/3 já foi, queridos. Que bênção. Não desista, continue, porque agora estamos aí já, falta 2/3 apenas. Parece tanto, né? Mas a gente vai passando as semanas e vai passando tão rápido. E Deus vai fazendo grandes coisas. Com certeza, nesse tempo, Deus já falou com você, você já tem percebido coisas dentro de você que talvez você ainda não tinha conseguido nomear, não tinha conseguido identificar. Quem aqui já passou por isso? Conseguiu identificar algo que não tinha identificado ou nomear algo que não tinha conseguido? Acredito que todos nós, né? E é assim cada vez mais, né? Cada dia mais em que a gente vai ouvindo, partilhando, ouvindo as partilhas das pessoas, Deus vai falando com a gente e nós vamos entendendo um pouco mais de quem somos e das coisas que precisamos vencer com a ajuda do Espírito Santo na nossa vida. E hoje, então, o nosso tema é entregando-se a uma nova vida. E a nossa frase é, eu entrego tudo. Diga, eu entrego tudo. Esse é o nosso alvo durante essas semanas em que vamos falar sobre entrega, é entregarmos tudo ao Senhor. E hoje é entregar-nos a uma nova vida. Para que nós venhamos a nos entregar, precisamos confiar. Por isso que falamos sobre confiança nas últimas 4 semanas. Porque para que consigamos entregar de fato a nossa vida, entregar os nossos problemas, as nossas dores, entregar o nosso coração, o nosso futuro a Deus, precisamos confiar nele. Então, nós estamos trabalhando nesse tempo também, na nossa confiança no Senhor. Salmo 55, 22, está aí na sua apostila, diz, entregue suas preocupações ao Senhor, Ele o sustentará, jamais permitirá que o justo venha a cair. Ele é quem nos sustenta. E a confiança só é possível quando nós nos rendemos ao Senhor, a rendição a Ele, quando rendemos a nossa vida a Ele. E isso só é possível quando confiamos. Aquele que confia, entrega tudo. Quantos aqui são pais, têm filhos? Acho que a maioria. Você que tem filho, você entrega o seu filho para qualquer pessoa? Não. Quando o seu filho era pequeno, né, quem tem filho mais velho já, né, como a Edi, por exemplo, já estão jovens seus filhos, a Lesir, os filhos criados aí, você entregava o seu filho para qualquer pessoa? Não, você entregava para quem você confiava, certo? Então, nós precisamos confiar para entregar. Então, precisamos entender que se confiamos em Deus, se dizemos que confiamos, estamos trabalhando para confiar, precisamos também entregar a Ele todas as coisas. E não apenas todas as coisas, mas toda a nossa vida. Se confiamos no Senhor, precisamos entregar a Ele a nossa vida. Porque mesmo que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, quando decidimos segui-lo, nós continuamos tendo livre-arbítrio.
E continuamos podendo escolher a cada dia quem vamos seguir. Se vamos seguir as nossas próprias vontades ou se vamos entregar tudo ao nosso Deus. Essa é uma decisão que eu e você precisamos não apenas fazer uma vez, mas continuar fazendo durante toda a nossa caminhada. Nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo na nossa vida. Como diz em João 3,8, o vento sopra aonde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então, eu e você que somos nascidos do Espírito, que conhecemos a Jesus como nosso Senhor, precisamos estar dispostos a irmos aonde o vento soprar, a seguirmos as orientações do Espírito de Deus, para que nós venhamos a fazer a vontade dEle. E para isso precisamos estar dispostos a mudar por Ele. O Senhor, Ele nos ama como nós somos, mas Ele não nos deixa como nós estamos. Ele quer que sejamos transformados a cada dia à semelhança de Cristo. Então nós precisamos estar dispostos a essa mudança, que o Senhor mude as nossas vidas e que venhamos a seguir o nosso Pai. O pastor Carlito Paz tem uma frase que está aqui na apostila, mas eu ouvi ele falar de uma outra forma num podcast, que ele diz: se Deus tiver que escolher entre o seu conforto e o seu crescimento, Ele vai sempre escolher o seu crescimento. Então, nós muitas vezes vamos preferir o conforto, né? Quantos de nós aqui amamos o conforto? Acho que todos, né? Alguns de nós mais que outros. Quem tem problema aí com a procrastinação, muitas vezes é uma questão também de conforto, né? Você prefere o conforto ao crescimento. Eu tenho essa dificuldade. Eu gosto do conforto, de fazer o que me deixa confortável, de me manter na minha zona de conforto. Mas Deus nos chama a sair desse lugar confortável, porque nada cresce na zona de conforto. Quando a gente pensa, né, na natureza, a criação revela a glória de Deus e revela a sabedoria dele também. Pensa numa borboleta, certo? Tão linda, que tem lá o seu papel na polinização das flores, de embelezar o dia a dia das pessoas, né? Mas para ela se tornar uma borboleta, ela precisou passar por um período grande ali de desconforto dentro do casulo. Quem é que já viu uma borboleta saindo do casulo? É uma coisa assim, nossa, é muito doido, né? Ela está lá toda enrolada, daí ela sai, a asa desenrola, não sei o que. Você fala, gente, como que essa borboleta tão grande estava dentro desse casulinho? Confortável que não estava. Assim na nossa vida também, nós precisamos estar dispostos a sair da zona de conforto, ouvir a voz do nosso Pai e irmos aonde Ele quer. Temos a nossa pergunta de reflexão aqui para você e para mim. Você tem dificuldades com mudanças? Já responda aí, sim. Quem não tem dificuldades com mudanças? Nós queremos que tudo fique como está muitas vezes, mas Deus nos chama à transformação, à mudança de vida. Um encontro real com Jesus pressupõe rendição. Jesus, quando Ele chamou os seus discípulos, Ele disse, vem e segue-me, deixa aí as suas coisas e vem me seguir. Quando o jovem rico chegou para Jesus e perguntou, mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele, o amou e disse para ele, vende tudo o que você tem, dá os seus bens aos pobres, vem e segue-me. E aquele jovem ficou assim, espantado e saiu triste, porque ele era muito rico e não estava disposto a mudar, a sair da sua zona de conforto para seguir a Jesus. E nunca mais ouvimos falar dele. Ele perdeu essa oportunidade. Eu e você precisamos abraçar essa oportunidade que Deus está nos dando nesse tempo aqui, nesse processo de 30 semanas. Não estamos aqui por acaso. O Senhor tem algo para fazer em cada uma das nossas vidas. Amém?
Precisamos, então, estar dispostos a nos rendermos a Ele e abraçarmos as mudanças. Vamos aprender um pouco mais, né? Em primeiro lugar, como vivem os que se entregam a Deus. Em Efésios 2:10 nós vemos: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para quê? Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, nós somos criação de Deus para fazermos boas obras. Aqueles que se entregam a Deus vivem para fazer a sua vontade. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós precisamos ser esses filhos que querem estar com o seu Pai, que passam tempo com o Senhor, e que não apenas passam tempo com o Pai, mas que seguem os passos do Pai, que desejam ser como o Pai é, assim como Jesus o foi. Sabemos que Deus não está longe, onde não podemos alcançá-lo, mas Ele está perto, está aqui conosco. Nós temos o Espírito Santo conosco, para que a cada dia nós venhamos a caminhar com unidade com o nosso Pai. Ele habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. Que privilégio que nós temos. Mas tantas vezes nós nos deixamos ser guiados pela nossa própria vontade, ignoramos a vontade de Deus. Como filhos amados que nós somos, temos trabalhado isso, somos filhos amados de Deus. Precisamos estar completamente dirigidos pelo Senhor e por essa verdade de que o nosso Pai nos ama e quer estar conosco. Qual será a nossa resposta a esse desejo do Senhor? Oswald Chambers diz no seu devocional Tudo para Ele: o filho foi obediente como nosso Redentor, porque era filho, e não para tornar-se filho de Deus. Ou seja, porque nós também somos filhos de Deus, nós obedecemos. Nós não obedecemos para nos tornarmos filhos. Não, eu vou fazer tudo certinho aqui para que então Deus me ame. Muitas vezes nós transferimos isso para Deus. Talvez na nossa família de origem, nos nossos pais, o amor era condicional. Eu só era aceito e amado se eu fizesse tudo certinho, se eu tirasse boas notas, se eu limpasse a casa, se eu ganhasse dinheiro e desse o meu salário para os meus pais. Tantos de nós passamos por diversas situações. E aí nós internalizamos essa ideia de que para sermos amados precisamos fazer as coisas certas. No entanto, no que diz respeito ao nosso Pai, é o contrário. Nós já somos amados, nós já somos aceitos. E porque somos amados, porque somos aceitos, porque somos filhos e temos o Espírito Santo, nós podemos então obedecer. Nós podemos então entregar. Nós podemos então mudar. Porque somos filhos, somos amados, e o Senhor está disposto a nos transformar e a nos ajudar nesse processo. Você não está sozinho nesse processo de mudança, nesse processo de entrega, nesse processo de transformação. Você não está sozinho, o Senhor está com você nesse processo. E os filhos se submetem à vontade do seu pai. E nós temos um pai que é amoroso, que sabe o que é melhor para nós. O Senhor, Deus é sábio, a sabedoria dele é muito além da nossa sabedoria. Nós conhecemos isso aqui, mas o Senhor conhece todas as coisas. Então precisamos nos submeter à vontade dele, sabendo que ele tem o melhor para nós. Vamos ler juntos Romanos 8,14. Ana, pode pôr na tela para a gente, que não está na apostila. Romanos 8,14. Na verdade, a gente pode ler a partir do 12, tá bom? Romanos 8, 12 ao 14. Diz assim: portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos sujeitos a ela.
Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Então eu e você que somos filhos de Deus, precisamos ser conduzidos pelo Espírito de Deus e não seguir as inclinações da nossa carne, mas nos submetermos à vontade do nosso Senhor, ouvirmos a voz do Espírito Santo e nos rendermos à vontade dEle. Quantas vezes nós cantamos, né? Toma-me, rendido estou, ou a ti eu entrego toda a minha vida. E precisamos sim cantar essas verdades, mas não apenas cantar ou falar, mas vivê-las de fato, entregando tudo ao Senhor por amor. Nós temos aqui no final da página a reflexão: sua vontade está completamente entregue a Deus? Sim ou não? Eu diria que muitos de nós estamos num processo, né, de submetermos a nossa vontade a Deus. Completamente entregue a Deus, não sei se algum de nós pode dizer isso, mas nesse processo de entregar, com certeza, nós estamos. E em segundo lugar, vamos refletir o que o impede de se entregar completamente. Então existem duas razões, podem existir mais, mas nós vamos ver duas razões pelas quais nós não nos entregamos completamente. Muitas vezes nós queremos a todo custo ter a sensação de controle da nossa vida, não é verdade? Quem são as pessoas aí controladoras? Eu estou vencendo isso, porque eu gosto de ter o controle da minha vida, das situações, e quando as coisas fogem do meu controle, eu fico muito frustrada, eu tenho dificuldade eu fiz um plano e meu plano foi frustrado, eu fico brava, né? O meu pai, ele é mestre em frustrar os planos, né? Ele vive no mundo dele, assim, e aí muitas vezes eu fazia planos, e aí ele ia lá e frustrava os meus planos, e eu brigava com ele: mas você não pode fazer isso, porque a gente combinou que ia ser assim, assado. E daí ele falava: filha, você fica muito brava quando as coisas não saem como você quer. E eu fico mesmo, porque é assim que é o certo, né? Esse perfeccionismo. Mas o que acontece? Isso reflete esse meu medo. O medo que vem da falta de confiança em Deus, no fim das contas. Eu acredito que eu preciso ter o controle de tudo para que as coisas saiam bem e eu não venha a sofrer essa ilusão do controle. O controle é uma ilusão, né? Nós não temos o controle de nada, na verdade. A Bíblia fala, né, em Mateus 6:27, quem de vocês pode acrescentar uma hora que sequer à sua própria vida? Nenhum de nós, não temos o controle. Então, muitas vezes o medo nos impede de nos entregar completamente, de nos agarrar ao controle. No entanto, precisamos entender que o caminho da rendição é o mais seguro. O Senhor nos ama e tem o melhor para nós. E a melhor decisão que nós podemos tomar é nos rendermos, nos entregarmos a Ele. Como diz lá em 1 João 4:18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, nessa noite, abandone o medo. No amor não há medo. O perfeito amor lança fora todo o medo. Então, nós precisamos ser aperfeiçoados no amor. Nessa noite, tome essa decisão de confiar no Senhor e de deixar o medo de lado. Precisamos confiar no Senhor. E a segunda situação que nos impede de nos entregarmos completamente é o orgulho. Quando nós acreditamos que nós mesmos temos as respostas. Então, o medo e o orgulho, os dois fazem a gente querer ser controlador e não entregar ao Senhor a nossa vida. Nós temos essas falsas crenças de que nós nos bastamos, eu consigo, eu posso, eu tenho a força. Mas, como nós vemos, não podemos
adicionar nenhuma hora sequer à nossa vida, não temos o controle. O orgulho, ele precede a queda. Vamos ver lá em Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Provérbios 29, 23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Então precisamos vencer o orgulho, entender que o orgulho é pecado, é um pecado na nossa vida, e que nos leva a cair, nos leva a sair da vontade de Deus, nos leva a não entregar nossa vida completamente a Ele. Reflita aí, o que tem impedido você de render-se a Jesus? Talvez o medo, o orgulho, ou nada te impede. Coloque aí, reflita nesse momento, o que tem impedido você de se render a Ele. Em terceiro lugar, qual é o caminho para a entrega completa? Nos rendermos parece muito com o processo de santificação na nossa vida. Então existe a santificação posicional e a santificação progressiva. Nós, quando nos entregamos a Jesus, somos feitos santos, somos santificados. Essa é a santificação posicional. Nós somos santos diante dos olhos de Deus, porque fomos lavados pelo sangue de Jesus. Então, nós somos santificados. No entanto, nós estamos continuamente buscando a santificação. Essa santificação progressiva na nossa vida, certo? Estamos continuamente vencendo o pecado e nos santificando dia a dia, para que sejamos, assim como Jesus foi, santo como Ele é santo. E com a rendição acontece exatamente a mesma coisa. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós rendemos a nossa vida a Ele, entregamos a Ele a nossa vida. No entanto, também precisamos progressivamente nos render, dia após dia, à vontade de Deus, crendo que o Senhor tem o melhor. Dia a dia nos rendermos. Cada dia tomando essa decisão. Um dia de cada vez, como a gente vê no nosso devocional aqui do 30 Semanas. Então, cada dia render-se ao Senhor. E entregar a Ele todo o nosso ser. Precisamos tomar essa decisão. Romanos 3,4 vai dizer que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevaleces quando julgas. Então as palavras do Senhor são justas, os pensamentos dele são bons, e cabe a nós confiarmos nele. Quais são então as atitudes que nós precisamos ter, que são essenciais àqueles que decidem se render ao Senhor? A primeira atitude é o arrependimento. O que é o arrependimento? Arrepender-se é decidir mudar de direção, certo? Então eu estou indo por um caminho aqui, eu me arrependo e eu mudo completamente de direção, vou para o outro lado, eu refaço o meu caminho. Ezequiel 18, 30, vai nos dizer: arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram, e busquem um coração novo e um espírito novo. Essa é uma palavra de Deus para nós hoje também. Precisamos nos arrepender, nos desviar dos nossos maus caminhos e buscar um coração novo, um espírito novo em nós. E o arrependimento é a chave para nós aproveitarmos a liberdade que essa relação de amor que nós temos com o Senhor nos dá. Quando nos arrependemos, nós então somos capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. O arrepender-se é muito mais do que você se sentir mal pelo que você fez, né? Há uma diferença entre o remorso e o arrependimento. No remorso, quando você sente remorso, você se sente mal pelo que você fez de errado e parou por aí. Mas passa uns dias, você está lá fazendo de novo.
Não houve arrependimento, houve um remorso. Você se sentiu mal pelo que você fez. No arrependimento, nós mudamos de atitude. Quando eu me arrependo, eu passo a ver como Deus vê. E eu não quero mais, então, fazer isso aqui. Eu não quero mais cair nesse pecado. Eu não quero mais viver dessa forma. Viver com medo ou viver com orgulho. Eu decido entregar essa área ao Senhor e viver de outra forma. Isso que é o arrependimento. O arrependimento não é você, eu estou me rejeitando quando eu me arrependo. Não me arrependo de nada. Não podemos ter essa mentalidade. Quando nós nos arrependemos, nós estamos reconhecendo que a nossa forma de ver não é a melhor, a forma de Deus é a melhor. E estamos nos submetendo a Ele, entregando a Ele a nossa visão. Quero ver como Deus vê. Muitas vezes nós vamos ter dificuldade com isso, por isso que precisamos da ajuda do Espírito Santo. É Ele quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Não é na nossa própria força, mas é pelo Senhor. Se você tem tido dificuldade de se arrepender, peça para o Senhor encher mais a sua vida, te ajudar. E vai ser um processo. Nossa caminhada com o Senhor é um processo. A gente às vezes, a gente vive nessa sociedade, micro-ondas, tudo é tão rápido, A gente tem tudo na palma da nossa mão, no celular, nossa, tudo é tão fácil. E aí a gente acha que com Deus é a mesma coisa. Não, eu vou buscar Deus uma semana e já vou ser santificado de tudo, minha forma de pensar já vai completamente transformar. 30 semanas eu vou fazer aqui, 10 semanas e está bom. Não é assim, na nossa vida, são processos que Deus nos leva e vai nos transformando pouco a pouco. Sabe que se, na nossa vida é assim, Deus vai mudando alguma área da nossa vida, e aí quando Ele transforma essa área, Ele então passa para outra. E vai nos trabalhando pouco a pouco. Porque imagina se o Senhor fosse trabalhar tudo de uma vez que nós precisamos mudar, não íamos conseguir suportar. Íamos desistir, íamos morrer espiritualmente, porque ia ser muito pesado. Ele é sábio. Ele sabe como lidar com cada um de nós. O que cada um de nós precisa, no tempo que nós precisamos. Como um pai que ama. Ele sabe como corrigir, Ele sabe como encorajar, Ele sabe como falar conosco. E nós precisamos, então, abraçar esse processo, entendendo que um dia de cada vez, nos rendendo à vontade dEle, vamos chegar cada vez mais perto do que Ele tem para nós. E, em segundo lugar, precisamos nos submeter às orientações de Deus. Como nós lemos em Salmo 55, 22, entregue as suas preocupações ao Senhor. Como diz lá também em 1 Pedro 5, 7, lancem sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele cuida de você. Entregue ao Senhor. Submeta-se às orientações dEle. A gente vê na Bíblia, no Antigo Testamento, relatos de vários homens e mulheres que tiveram orientações de Deus e que a seguiram e tiveram as suas vidas transformadas, salvas. Uma dessas também é a vida de Noé. A Bíblia nos relata que naquele tempo não chovia. A terra ela era umidificada pelo vapor que subia, pelo orvalho, não tinha chuva. E, no entanto, Deus fala para Noé construir um grande barco, uma arca, porque viria chuva sobre a terra. E aí ele morava lá, perto no deserto, ali naquela região, onde se passa o Antigo Testamento, e ele estava lá construindo a sua arca. E as pessoas passavam e zombavam dele. E era uma arca muito grande, era só Noé e os seus filhos construindo ali. Ele levou muitos anos para construí-la. Imagina, quanto tempo ele ficou ali ouvindo a zombaria. Imagina se ele tivesse se submetido ao que as pessoas estavam falando, ou a dúvida que talvez veio em seu coração, mas ele não, ele decidiu se submeter à orientação de Deus. Se Deus falou para fazer, eu vou fazer. Chova, não chova, estou aqui cumprindo a vontade dEle. E ele fez. E assim como Deus tinha falado, aconteceu, choveu. E a terra foi inundada. E Noé e sua família foram salvos. Por quê? Porque Noé obedeceu, ele escolheu se submeter à orientação de Deus, mesmo quando ela não fazia sentido.
Talvez nesse processo que a gente está vivendo aqui no 30 Semanas, a gente vai falar sobre outras decisões que nós vamos tomar, vai chegar momentos em que Deus vai falar com você de coisas para você fazer que talvez não vão fazer muito sentido. Mas que eu e você precisamos nos submeter, entendendo que Ele sabe o que é melhor. Ele já vê lá o final. Nós vemos aqui, só essa partezinha. O Senhor já está no final. Então, precisamos nos submeter à orientação dEle. E para que nós venhamos a nos submeter, precisamos, em primeiro lugar, ouvir. Então, pare, ouça. Pergunte para o Senhor nesse processo o que Ele quer de você, aonde Ele quer te levar. Esteja atento ao Espírito Santo e se submeta a Ele. Em terceiro lugar, confie nos planos de Deus. Confie no Senhor. Jeremias 29:11, esse texto muito conhecido de todos nós, onde o Senhor diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Isso era uma verdade para o povo de Israel e é uma verdade também para nós. O Senhor sabe os planos que Ele tem para nós e Ele tem planos de prosperar, não de causar dano. Ele é um Pai bom. Planos de esperança, de nos dar um futuro. Então, confiar em Deus é a atitude mais acertada que um ser humano pode ter. Confiar em Deus é a melhor alternativa, é o melhor passo, porque Ele é um Deus bom, que não nos desampara, que não nos abandona, que não falhará jamais. O Senhor não falhou e não vai falhar. Ele é fiel em todo tempo, Ele é fiel. E é verdade, irmãos, não é fácil se render. Ninguém está falando que é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas é possível. É possível dia a dia escolhermos esse caminho da rendição, vivendo a cada dia mais confiantes naquele que nos amou, antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo de nascermos, aquele que nos criou. Então hoje, precisamos decidir confiar em Deus. E em quarto lugar, tenha um caráter ensinável. Precisamos ter um coração ensinável. Salmo 143:10, o salmista diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Ensina-me a fazer a tua vontade. Essa também precisa ser a nossa oração. Clamar para que o Senhor nos ensine. Não sabemos. A Bíblia diz que nós não sabemos nem como orar. Mas o Espírito Santo intercede por nós e também nos ensina a fazer a vontade de Deus. Então precisamos buscar isso, sabendo, como diz em Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Ele vai completar essa obra. E nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Temos o Senhor conosco, está sempre conosco, o Espírito Santo, e temos uns aos outros. Temos aqui nesse processo do 30 Semanas, uns aos outros, para nos ajudar, para estarmos caminhando juntos, para aprender uns com os outros. Quando nós estamos aqui, nós aprendemos nos momentos do louvor, Deus vai falando com a gente. Nos testemunhos que ouvimos, o Senhor já vai ministrando e nós aprendemos e falamos: meu Deus, tanta coisa para a gente aprender. Durante esse tempo de ministração, o Senhor fala com a gente. Na nossa roda de partilha, quando ouvimos a partilha dos nossos irmãos, somos ministrados também, vamos conseguindo identificar, quando ouvimos o outro, coisas na nossa vida também, que precisam ser transformadas. Em todo o tempo, precisamos ter essa humildade de aprender uns com os outros, sabendo que não sabemos de tudo, sempre há algo que as pessoas ao nosso redor podem nos ensinar. O Senhor usa tudo. E não podemos deixar que o orgulho, como a gente falou, tome conta e nos impeça de aprender. Reflita. Você se percebe ensinável? Você é alguém ensinável? Sim ou não? Se é não,
Ore e peça para o Senhor te ajudar nessa área na sua vida. Em quinto lugar, viva o presente, construindo o futuro um dia de cada vez. Mateus 6,34, o Senhor Jesus diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. A palavra, preocupação, já nos diz, é uma preocupação. Você está ocupado com algo que ainda nem aconteceu. Então, precisamos viver um dia de cada vez, vivendo o presente. Aqueles de nós, que estão lutando contra a ansiedade é um excesso de futuro na sua vida. Você está lá vivendo com os olhos lá no futuro. Mas o Senhor nos chama a lançarmos sobre Ele a ansiedade. E basta a cada dia o seu próprio mal. Viva um dia de cada vez. Não podemos viver presos no passado ou no futuro. Precisamos viver o hoje, sabendo que o Senhor está conosco no hoje. No amanhã, Ele vai estar conosco, mas nós não sabemos como será. Então, precisamos buscar essa nova atitude. E para que nós tenhamos novos hábitos, precisamos ter novas atitudes. Não conseguimos implementar novos hábitos com as mesmas atitudes do passado. Então, para mudarmos a nossa forma de pensar, para sermos transformados nessa área da nossa vida, precisamos tomar novas atitudes. Quais serão as novas atitudes que você vai tomar em relação ao seu tempo? Vamos ler juntos Salmo 37, 5. Pode pôr para a gente, Ana, que não tem na apostila. Salmo 37, 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Entregue o seu caminho ao Senhor. Então precisamos entregar a Ele as nossas vidas, sabendo que Ele vai agir. Ele está lá no seu futuro, Ele está lá com os seus filhos, com o seu trabalho, com a sua família. Ele cuida de nós, precisamos crer nessa palavra e vivê-la também. Talvez você está aqui nessa noite e você está cansado, sobrecarregado, pensando no futuro, ou se remoendo pelo passado, ou aflito. Nessa noite o Senhor quer trazer alívio para você, descanso. Como diz em Mateus 11, 28, Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Então, linda essa palavra, esse texto para nós. Venham a mim, diz Jesus, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Nessa noite, o Senhor nos dá descanso. Ao lado de Jesus, nós encontramos paz, encontramos descanso. Então, que hoje, nessa noite, nós venhamos decidir entregar a Ele toda a nossa vida, todo o nosso futuro, todas as nossas preocupações, sabendo que Ele cuida de nós. Então, não tenha medo de tomar decisões diferentes nesse tempo, a mudar a sua maneira de viver, a viver de forma diferente, sabendo que Ele fortalece, Ele conduz a sua vida. O pastor Marcos Scott diz: aquilo que você reconstrói é sempre melhor do que o que você construiu. Então, até aqui você construiu uma caminhada com o Senhor, até aqui você construiu a sua vida emocional, até aqui você construiu
formas de se relacionar. Mas hoje nós somos chamados a reconstruir, a lançar novas bases, a deixar que o Senhor nos mostre onde precisamos de reconstrução. Estamos sempre em obras, né? Tem a pessoa que tem aquela camiseta, estou em obras. Nós estamos sempre em obras, precisamos estar em obras, precisamos nos abrir para o agir do Senhor na nossa vida. E para isso, não importa se você segue a Jesus há 1, 2, 5, 20, 30, 40 anos. O alvo é Cristo. Então, se o alvo é Cristo, todos nós precisamos estar em construção. Todos nós precisamos nos entregar a esse agir do Senhor, sabendo que Ele tem o melhor para nós, em todas as fases da nossa vida. Seja na sua juventude, seja na sua maturidade, seja na sua avançada idade, o Senhor tem coisas novas para fazer em você e através de você. Então vamos decidir nesse tempo entregar a Ele tudo. Eu entrego tudo. E a pergunta facilitadora dessa noite é: quais áreas da sua vida você decide entregar a Jesus hoje? Amém? Vamos nos dividir então na nossa roda de partilha. Você que está no online também, já pode entrar no seu grupo. Vamos dar um intervalinho aqui para o presencial, para você poder ir no banheiro, tomar uma aguinha. E a gente já, logo em seguida, passa para a nossa partilha. Deus abençoe.